Atividade número 16 de História, quinto kit. Acompanhe a leitura com atenção. Leia com atenção os textos a seguir. Texto 1. Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa não possuíam escrita. Assim, não existiam documentos escritos que expliquem como eram essas comunidades antes do descobrimento, conforme explicam Flávio de Campos e Renan Garcia Miranda. Como os povos indígenas da América Portuguesa não desenvolveram a escrita, os principais documentos a respeito de sua história foram elaborados pelos conquistadores. Sabe-se que os indígenas não tinham a mesma visão baseada nos lucros como os europeus, pois viviam em uma sociedade na qual não havia desigualdade, muito menos disputa pelo poder. Texto 2. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio, como as Índias, e se limitaram a poucas expedições de reconhecimento, proteção do território e da busca do pau-brasil. Nesse momento, tiveram que enfrentar a resistência de algumas populações indígenas e a ameaça de invasão por outros povos europeus que também tinham interesse em expor o Brasil. A partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. A partir desse período, surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra escrava começou a se consolidar em nosso cotidiano. Com base nos textos, responda. De acordo com o segundo texto, como foi o processo de colonização do Brasil? Crianças, mais uma vez, a professora sugere que depois de acompanhar essa leitura, para fazer a resposta completa dessas questões, é necessário que vocês releiam com muita atenção, localizem no texto a resposta, grifem a resposta com o lápis da sua preferência ou com o marca-texto antes de copiá-la do texto. Se você for copiar exatamente como está no texto, tem que abrir parágrafo, começar com letra maiúscula, colocar aspas, fechar aspas no final da cópia e fechar com reticências, porque o texto continua. Então, a professora vai orientar aqui essa resposta, ó. De acordo com o segundo texto é o texto 2. Como foi o processo de colonização? Se a pergunta é o processo de colonização, a resposta começa. O processo de colonização do Brasil nos primeiros anos. Os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio e se limitaram com poucas expedições de reconhecimento, de proteção do território e a busca do pau-brasil. Não vai pôr ponto final, vai colocar reticências, porque o texto continua. Façam com muito capricho. Questão de número 2. Qual sua opinião
com relação à exploração das riquezas naturais no Brasil. Olha lá o pronome possessivo sua. Qual é a sua opinião? O que você acha? Explorar é o ato de retirar as coisas do Brasil sem colocar em troca, né? Então, por exemplo, os nossos antigos colonizadores, os portugueses, eles retiravam a madeira da árvore pau-brasil, aqui da nossa floresta, e levavam para a Europa, e não replantavam as árvores. O que acontecia? A floresta ficava desmatada, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha bom? Você acha ruim? Você acha certo? Ou você acha errado? Vai registrar a sua resposta nesse espaço. Não esquece de abrir parágrafo, começar com letra maiúscula, encerrar com ponto final. Número 3. Os indígenas do passado não tinham uma visão baseada nos lucros, como os europeus. Portanto, entre os povos indígenas não existia desigualdade, pois todos viviam da mesma forma. Então, vamos entender essa primeira parte, que é uma afirmação, uma proposição. No passado, os indígenas não tinham uma visão baseada em lucros. Então, os indígenas nunca pensavam em trocar, né, por dinheiro algo que o português ou que o antigo colonizador queria, né? A gente visa lucro quando a gente quer ganhar dinheiro. Agora, os portugueses, eles visavam lucro. Eles queriam aquela matéria-prima para trocar em troca de dinheiro. Portanto, entre os povos indígenas não existia desigualdade. Essa palavra desigualdade em história está falando a diferença entre ricos e pobres, ok? E todos viviam da mesma forma. Refletindo, pensando nisso, responda: qual a sua opinião sobre o modo de viver desses povos? Que povos? Os indígenas, que viviam sem o interesse em lucros. Qual é a sua opinião, aluno? Façam com capricho e tenham um bom trabalho.